Olá, olá para todos, bom dia, que bom estar aqui com vocês. Vou dando um tempinho para o pessoal chegar. Olá, Cássia, querida. Vou dando meu alô aqui para as pessoas e esperando que todos estejam bem, com saúde. Queria que vocês me dessem aí um ok, se o som está bom, se a imagem chega bem. Oi, Eugênia, Ademir. Que bom, temos pessoas seguindo quase todas as lives. Eu vejo aqui pessoas muito queridas. Martinha, beijo. Nosso grupo foi bom na terça-feira, não é? Eu e a Marta facilitamos juntas um grupo de CNV pela BRH. E é muito bom ter você aqui, querida. Aprendo muito com você também. Luciana, querida, beijos. Está tudo bem, gente? Som está bom, imagem está ótima. Que bom vocês me darem esse feedback de que está tudo certo. Bem-vindos a mais uma live da Univoz. Estamos aqui nessa nossa missão de levar conteúdo para vocês, de conversar com vocês e apoiar todos numa comunicação mais humana, mais próxima, que possamos estabelecer conexões de qualidade, que possamos nos comunicar dizendo efetivamente aquilo que pensamos, aquilo que queremos, de forma que o outro nos compreenda, nos entenda e também façamos o mesmo com o outro. Essa é a missão da Univoz nesses 22 anos que celebramos agora, desde o dia 22 de abril. Portanto, para essa celebração, fizemos uma série de 2 lives por semana, encerrando hoje as lives, as duplas de lives semanais, mas continuaremos com vocês. Não se preocupem que teremos aí muita coisa ainda para trocar. Hoje nós encerramos as lives 2 semanais, às terças e quintas, mas continuaremos com elas durante o mês de junho, a maioria delas às quintas-feiras. Tinha uma num feriado, mas parece que não vai ser mais feriado, porque na verdade hoje é que é feriado aqui em São Paulo. Gente, quantas mudanças, não é? E o tema de hoje vem apoiar essas mudanças, nos dar musculatura para enfrentarmos dias de muita incerteza, incertezas externas, incertezas internas também, porque os turbilhões começam dentro de nós. Como vocês sabem, a Univoz tem essa missão de levar comunicação para todos e com certeza a gente, nessa comunicação, a gente quer que as pessoas tenham relações de muita qualidade. E a relação de qualidade, ela começa na interação. Então, essas lives atenderia muito a minha necessidade de interação, já que eu estou aqui nos 63 dias de isolamento, se vocês interagissem comigo, se vocês trocassem, porque assim a gente leva um pouco da nossa metodologia dos cursos presenciais e dos cursos online, a gente traz para cá essa metodologia também, que é contemplar você, que também tem suas dúvidas, que também pratica comunicação no dia a dia, que também enfrenta situações de dúvidas e de conflitos, traz para cá a sua dúvida, traz para cá a sua questão e eu vou procurar fazer desta live de hoje uma grande oficina, um exercício de comunicação não violenta com você mesmo. Então, a proposta é: interaja, pergunte. Eu vou parar aqui algumas vezes para dar uma olhada nas interações, vou fazer alguns questionamentos e faço então esse convite para você. Esteja aqui com total presença comigo, praticando a comunicação não violenta, para que a gente saia daqui com algum repertório para o nosso dia a dia, ou no trabalho, para quem está trabalhando fora de casa, no seu home office,
no seu teletrabalho, cada um chama de uma coisa, porque são tantas situações diferentes hoje. Mas que essa conversa comece também com seus familiares, aqueles que estão juntos com os seus, e uma conversa interna também. Então o convite é: interaja aqui comigo, faça suas perguntas, faça meu dia feliz conversando comigo a essa distância. Então eu vou já começar a fazer as minhas provocações, as minhas perguntas, porque eu quero você parte integrante dessa live. Para isso, a nossa equipe da Univoz está me ajudando. De vez em quando eu vou olhar aqui para o meu outro celular, porque tem que ter muita tecnologia hoje para tudo dar certo, né? E eles vão me ajudar nas perguntas que vocês tiverem a fazer. Eu também vou olhando aqui. Eu sempre fico com muito medo de colocar o dedo aqui e algo acontecer, mas a nossa equipe está prontinha lá no seu home office, né? Muito bom. Nós temos então aí a missão de falar de comunicação não violenta, é um dos temas da Univoz. Nas lives que nós teremos, enquanto o pessoal entra, vou noticiando algumas coisas, né? Nós teremos pelo menos mais 4 lives às quintas-feiras. Os temas serão burnout, né? Síndrome de burnout e CNV na próxima semana, com a doutora Gabriela Lira, que é uma grande parceira e compreende muito esse tema. Depois falaremos das competências pessoais no cenário de mudança com o Wagner. Teremos também a Maria Edna, nossa parceira de longa data. Edna, você está aí, não é? A gente já perdeu até a conta de quantos anos trabalhamos juntas. Vamos falar de liderança nesse universo. Então se preparem aí para as próximas lives. E os cursos síncronos online que teremos no mês de junho, acompanhe nossa agenda. Quem tiver interesse, mande aí um WhatsApp para o 11 991 25 4248 ou me manda no direct. Por algum lugar a gente vai se comunicar. E um dos cursos que hoje, não é moda não, hein, gente? Não é moda, é necessidade, é o de comunicação não violenta, que é o tema de hoje. Então, eu faço uma pergunta para vocês colocarem já aqui, irem refletindo dentro dessa temática, comunicação não violenta. Eu queria que vocês me dissessem: vocês se acham violentos quando se comunicam? Sim ou não? E se alguém quiser se abrir um pouco mais, escreve não, porque tá. Ou então, sim, me considero violento, e escreve aqui para mim por quê. Quem não quiser se abrir, não tem problema, faça esse exercício com você. Pegue um papel, uma caneta aí do seu lado e anote, faça essa reflexão, né? A Ana já está dizendo aqui que tem bastante dificuldade de lidar com pessoas políticas que não se posicionam. E como pode fazer essa comunicação? Passou um pouquinho rápido, mas daqui a pouco eu já volto. Mila está dizendo que na maior parte das vezes não. Ah, Mila... Então, tem algumas vezes que sim, a gente transita. Edna, querida, dizendo que graças à Univoz mudou, melhorou, muito bom. Cibele dizendo que não se acha violenta. Ótimo, gente. Vão continuando com essa reflexão interna, quem quiser partilha ou não. Como a Ju aqui, Lima, que diz que sim, e ela percebe que a violência vem pela impaciência, olha que bacana, então ela já está contemplando o outro, ou mudanças bruscas, como uma outra colega coloca aqui, está em busca de mudança. Ah, legal, tá bom. De vez em quando eu leio, não entendo bem, mas aí eu releio, e se eu não entender, você escreve de novo, né? Não tem paciência, ótimo. Bom, mapeamos já aqui algumas questões que não, eu não me considero violento. Isso é uma coisa que eu escuto muito quando eu vou nas empresas implantar os cursos de comunicação não violenta e as pessoas me falam: eu não preciso participar desse grupo, eu não sou violenta. Eu não grito, eu não xingo, eu não ponho um dedo em riste no olho do outro, eu não saio pisando duro. Ok,
Se você não faz isso, já é um bom caminho andado. Inclusive, a gente nota que nas empresas tem uma resistência muito grande de colocar esse nome. A gente vai falar um pouco do nome aí da comunicação não violenta, porque as pessoas, a princípio, não se consideram violentas. Mas quem já parou um pouco para pensar, quem já recebeu um feedback, quem trabalha muito se comunicando, começa a perceber que existem alguns pontos de violência, sim, em nossa comunicação. E a gente vai passar por eles fazendo um exercício dentro de alguns pilares da comunicação não violenta. Eu não vou passar por todos, porque a CNV é a sigla de comunicação não violenta. Aliás, eu esqueci de fixar o nome da live aqui, senão não fica aqui. Deixa eu já colocar. Pronto. CNV. Parei aqui de falar porque lembrei disso, né? CNV. Aqui. Não quer ir. Daqui a pouco eu volto. Quando eu fizer mais uma pergunta, eu volto. Bom, então as pessoas não se julgam violentos, alguns se julgam, e as pessoas, quando começam a receber feedback, começam a perceber que sim, tem alguma violência na minha comunicação, que se eu me comunicasse diferente, talvez eu tivesse mais ganhos. CNV, comunicação não violenta. Para mim é uma filosofia bastante profunda de conexão humana. Ela foi estruturada, desenhada por Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano. Contando um pouco, porque tem gente que pediu para dar detalhes do que é comunicação não violenta, porque ela é relativamente nova no Brasil, em termos de disseminação. Eu li o livro em 2006 ou 2007, de lá para cá venho estudando, fazendo cursos, mas eu sinto que nos últimos 2 anos é que as pessoas passaram a se conectar mais com a importância de entender comunicação não violenta. Antes disso, havia bastante até mais resistência em relação a essa temática. Marshall Rosenberg nasceu em Detroit nos anos 50. Imaginem que foi um pós-Segunda Guerra Mundial e ele era judeu. Detroit era bastante violento e preconceituoso e ele sofreu muita violência, inclusive apanhando na escola. E quando ele foi perguntar por que eu estou apanhando dos amigos, ele escutou, porque você é judeu. E aí ele começou a querer entender por que algumas pessoas são tão compassivas, e a família dele era muito compassiva, e algumas não. Então foi fazer psicologia social, fez várias pesquisas, estudou religiões e começou a ver que nas religiões o que havia de comum era a compaixão. E a partir daí começou a entender que nós temos um repertório de linguagem, de comunicação, que pode ser diferente do que a gente aplica para gerar mais conexão. Então, para mim, a CNV é uma filosofia muito profunda, porque ela tem aspectos que tocam muito a essência humana. Ela pode ser entendida como uma abordagem de se comunicar, uma forma de me comunicar. E o que é bacana da CNV? Uma forma de me comunicar primeiro com o intrapessoal, então primeiro comigo mesma. E é isso que eu quero abordar mais aqui hoje como apoio para essa fase de isolamento e distanciamento social. O segundo aspecto é me comunicar no intrapessoal, com o outro, mas também uma influência na comunidade, no nosso entorno. Então, partindo desses 3 pilares, o eu, o outro e o entorno, a comunicação não violenta, ela consegue muito estabelecer novas conexões. Eu me entender, entender ao outro e entender tudo o que se passa na minha empresa, na minha família, no meu entorno de comunidade, na minha cidade, no meu país, no meu planeta também. Hoje aqui a gente vai falar mais do intrapessoal. Marshall dizia, então, que a CNV se baseia numa linguagem de comunicação para fortalecer relacionamentos e conversas genuínas. E ele dizia que é uma comunicação de conexão, portanto, é de coração, é de pessoa para pessoa. Nesse aspecto, eu tenho aqui até, olha, minha girafa, ele traz uma simbologia que é a girafa.
porque é um animal de grande coração, de grande conexão. Então é só uma simbologia. Eu costumo dizer que CNV não tem nada de infantil, não tem nada de zen. Ele é muito concreta, ele é muito, hoje, comprovada pelas neurociências. E a girafa é apenas um símbolo. A gente precisa de ícones representativos para que eles falem facilmente aquilo que nós queremos dar de significado para as coisas. Bom, Marshall constituiu a CNV, e é importante a gente fazer esse overview para vocês entenderem de onde a gente parte. Eu posso partir da comunicação assertiva, como falamos outro dia, da inteligência emocional, da negociação, etc. Mas quando eu falo de CNV, eu falo de algo muito específico. Marshall, inclusive, não gostava desse nome, porque ele fala sobre algo que ele não é, né? Vejo que vocês estão mandando os coraçõezinhos aqui, muito bom, porque assim a live começa a ter mais disseminação, o que é importante para a gente levar esse conteúdo da CNV para mais pessoas nesse período de pandemia, nesse novo normal e no pós-pandemia também, porque vamos precisar muito de CNV no nosso retorno, né? E ele não gostava desse nome porque eu estou dizendo algo que é pelo que ele não é. Não é violento. Aí eu lembro de violência. Violência tem os estereótipos, como eu disse para vocês, o gritar, o dedo em riste. Vocês colocaram algumas violências aqui, a impaciência, a irritação. Ah, sou violento porque eu não escuto o outro, eu não dou tempo para o outro falar, eu corto o outro. Ótimo, todos esses são aspectos da violência. Mas ele também chamava de comunicação empática, compassiva. Eu gosto muito do termo comunicação consciente, porque para mim CNV é um nível pleno de consciência da minha comunicação, da comunicação do outro. Eu preciso estar conectada com a comunicação como um todo, não só no comportamento que se apresenta a mim, mas o que tem por trás desse comportamento que se apresenta. Se alguma pessoa grita, eu não vou ficar só com esse grito. Eu vou procurar entender os motivos pelos quais esse comportamento apareceu. Então, a CNV nos apoia a ir muito mais além. E dentro da CNV tem uma frase que diz que, embora possamos achar que nossas palavras, nossos comportamentos não são violentos, eles podem ser extremamente interpretados, entendidos e recebidos como violentos para outra pessoa e para nós mesmos. Quantas vezes nós falamos e depois nos arrependemos, né? Então, na medida que eu vou falando aqui, vamos voltar àquela pergunta. De tudo isso que eu já falei, qual a reflexão que você faz? Você se acha, então, violento? Já que estamos falando que violência vai além do gritar, passa também por outras questões, passa pela violência física, o olhar, o semblante, passa pela violência vocal, o falar forte, passa pela verbal, o tipo de palavra que eu uso, né? Mas também é violento outras questões, que é o generalizar. Frases como, eu não aguento mais toda essa bagunça. Você sempre fala comigo desta forma, você sempre fala comigo. Todas as vezes você chega atrasado para a reunião, todas as vezes você chega atrasado, você nunca se compromete com o que você faz. Vejam quantas palavras, mas isso não é agressivo. É agressivo, ele nunca se compromete com o que ele faz, ele sempre chega atrasado. Tem outras violências implícitas em nossa comunicação, que são os rótulos. E aí a gente já entra numa questão bastante importante da CNV, né? Então são os rótulos, as críticas. Nosso cérebro é um cérebro julgador, tá tudo certo com isso faz parte da nossa essência. Neurobiologicamente, nosso aparato neurobiológico, hoje a neurociência explica isso, ele precisa julgar para me defender. No entanto, a questão é, eu fico só no julgamento ou eu vou além desse julgamento? Portanto, também é violento quando eu reajo
muito rapidamente a algo que alguém me diz, porque eu julguei essa pessoa como arrogante, eu julguei essa pessoa como irritada. Então a gente olha o comportamento da pessoa e já faz um julgamento, e esse julgamento faz com que eu tenha uma reação rápida, imediata. Agora a gente entende, né, o sistema 1 do cérebro, que uma outra hora a gente fala mais, mas esse sistema do bateu, levou, e eu não paro para falar o que essa pessoa está querendo me dizer. Então pensem, como nós estamos falando, como a CNV pode nos apoiar nesse tempo de pandemia. Pensem quantas coisas mudaram na nossa vida. Saí da minha empresa, eu estou em casa. Pensem quantas coisas tiraram a gente da nossa zona de conforto que vão fazer com que a gente reaja mais ainda nesse sistema rápido de defesa, de ataque. Então a CNV, e eu vou fazer aqui um convite para vocês, de pensar nessas situações, nesses dias de pandemia, esteja você em casa ou trabalhando em alguma profissão essencial, esteja você sozinho, sozinha, ou com seus familiares ou amigos em casa, pensem em quantas situações você, na hora de se comunicar com alguém, ouviu e já reagiu, ouviu, julgou e já respondeu, sem parar para pensar, por que eu estou respondendo desse jeito? O que é isso que eu ouvi do outro gerou em mim? Então, essa é a nossa segunda reflexão. A primeira é, você é violento? Sim, não? E por quê? O que você vê? A segunda reflexão de hoje. Você teve, nesse período de pandemia, julgamentos do outro? E que levou você a rotular, a ficar impaciente, a ter uma resposta automática? Então, nós temos uma tendência muito grande a depreciar o outro, rotular, julgar, criticar, sem parar para pensar, por que eu estou fazendo esse julgamento? Então, pensem nos julgamentos de hoje. Você vê, sim, Rani, oi Raniele, querida, é um exercício diário de consciência, por isso que para mim, CNV, se eu tivesse que substituir o nome, eu colocaria por comunicação consciente. Mas eu acho que esse nome é muito bom, porque nos provoca a nos conectarmos com esta violência, que vai além de tudo isso que nós falamos, e a violência começa no nosso pensamento, que é isso que estamos falando agora. A violência começa no meu julgamento. Quantos julgamentos nós já tivemos nesses dias todos? Por que eles não ficam em casa? Como pode sair na rua sem máscara? Você pensou isso quantas vezes? Eu pensei, né? Eu estou aqui manifestando os meus. Por que não para quieto? Precisa fazer festa agora, precisa visitar o primo, precisa ir na casa do irmão, precisa sair de casa. Será que não dá para ficar quieto? Então, olha só quantas coisas passam na nossa mente, dentro de casa. Não sabe que eu estou fazendo uma live agora? Precisa fazer barulho? Agora é hora de trabalhar. Por que essas crianças não entendem que não é hora de comer? Né? Por que essa escola não manda menos lição? Porque eu tenho que trabalhar e tenho que também cuidar das crianças. Quantas coisas passam nos nossos pensamentos de julgamento? Então, sabe esse papel e caneta que eu dei aí para você? Escrevam alguns deles. Que julgamentos que você teve do outro? Que te mobilizou coisas internas? Eu já disse algum dos meus. Ou que eu escuto, né? Por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho falado com muitas pessoas, nós temos apoiado muitas pessoas nos processos de coaching, que eu incluo o CNV neles, nas consultorias para os RHs, nas nossas rodas de conversa, nos nossos grupos de estudo. E eu escuto muitos desses julgamentos. Aí a gente vai para um outro problema sério. Eu julgo o meu julgamento. E aí eu começo a pensar, puxa vida, eu não poderia estar
pensando nisso, né? Eu não poderia estar criticando a escola que manda tanta lição para o meu filho, porque afinal de contas eles estão tentando me ajudar, estão tentando educar. Não deveria ter raiva dessas pessoas que saem à rua e não se protegem, porque na verdade elas têm que sair para nos proteger também, trabalhar em hospitais, etc, etc. Então, esse é um exercício que eu já tenho que começar a assumir para mim. Eu tenho um julgamento e eu não vou criticar o meu julgamento, eu vou procurar entender, né? Mas eu queria fazer um exercício mais profundo com vocês. Vocês topam? Sim? O não respeito ao isolamento, acredito que é o mais relevante. Então, olha só, Cibele, isso é bacana. A gente fica irritada com isso. Então, é com isso que eu quero que vocês se conectem agora. Quando a gente fala na CNV que eu tenho um julgamento, não é para eu me criticar em relação a esse julgamento. É muito lícito eu ter esses julgamentos. Primeiro que eu não tenho controle sobre eles, porque o meu cérebro não pode ser controlado totalmente. Eu não consigo falar não pense, isso já é um ato de pensar. Por isso que mindfulness, meditação hoje são tão importantes para a gente tentar fazer um pouco mais essa limpeza. Mas eu não consigo não julgar, mas eu consigo cuidar desse julgamento. Se eu julgo alguém, é porque algo daquilo está conectando com algum valor meu, está se conectando com alguma crença minha, está se conectando com algo que mobiliza dentro de mim. Não é o outro o culpado do meu sentimento. Eu vou ver o comportamento do outro e como aquilo não está batendo com a minha crença e eixo de valores, aquilo pode me incomodar, aquilo pode me irritar. E é nesse ponto que a CNV nos ajuda também. Então, vamos pensar nesse período de pandemia. Peguem um desses seus julgamentos e vamos praticar um eixo muito importante que é a autoempatia, a autocompaixão, né? Vamos imaginar que eu estou muito irritada, né? Algo acontece, então eu vejo que as pessoas não se protegem, que as pessoas vão para a rua e aí eu fico incomodada com aquilo. Então peguem esse papel e vejam quais são os julgamentos que você teve. Elas não se protegem, elas se expõem, elas estão sobrecarregando o sistema de saúde. Depois, se algum parente meu precisa, não vai ter vaga. Ah, olha que interessante. Quando a gente começa a tratar nós mesmos de uma forma melhor, com maior compreensão, eu começo a entender por que eu julguei o outro. Ah, então quer dizer que as pessoas saírem de casa estão me incomodando muito porque sobrecarregam o sistema de saúde e a hora que alguém da minha família precisar ou eu mesma, eu não vou ter uma vaga. Então a gente já está fazendo um trabalho de autoempatia que não é julgar esse meu julgamento. Eu ficar irritada comigo porque estou irritada com o outro. É entender que eu estou irritada com o outro porque eu me conectei com uma necessidade minha. Qual é essa necessidade? A minha necessidade, num exemplo como esse, né? Eu conversando com uma pessoa outro dia, a gente chegou nisso. É uma necessidade de segurança. Eu tenho uma necessidade de proteção. Eu tenho uma necessidade de certeza de que serei atendida quando precisar. Mas se todos forem às ruas de uma vez só, sobrecarrega o sistema de saúde que não tem UTIs nem respiradores suficientes para todos de uma só vez. Portanto, como o risco da minha necessidade de proteção, segurança e certeza estão, o risco
dessas coisas que eu preciso é muito grande, dessas coisas não acontecerem, eu acabo julgando o outro. Então, na verdade, o problema não é o comportamento do outro. O problema é eu não terei a minha necessidade atendida se o outro não se proteger. Então, eu trago, e aí vem um pilar importantíssimo da CNV, que é a minha autorresponsabilidade por aquilo que eu falo, que eu penso e a forma como eu ajo. Ou seja, o meu julgamento, eu me autorresponsabilizo pelo julgamento porque ele surgiu por conta de uma necessidade que eu tenho de proteção. E ao observar o comportamento do outro, essa necessidade minha não atendida está em risco, está me colocando em risco. Então, olha que bacana, como a CNV pode nos ajudar nesse tempo de pandemia e nesses processos internos. Entender exatamente que meu julgamento do outro, aquilo que eu olho e eu critico, aquilo que eu olho e rotulo, está falando muito mais de mim do que propriamente do outro. Está falando da minha necessidade atendida ou não atendida. Vou dar uma pausa para saber se está claro, se eu preciso dar mais detalhes e se vocês estão fazendo os exercícios. Então, o exercício era, primeiro, sou violento ou não e por quê? Segundo, quais os julgamentos que passaram na minha mente nesse tempo de pandemia? Tá? E agora, enquanto eu vou olhar aqui, eu vou dar o terceiro exercício para vocês. Pegue um julgamento qualquer e tente identificar qual era a necessidade sua que deveria ser atendida e que por você achar que ela pode não vir a ser ou não foi atendida, gerou esse julgamento do outro. Que necessidade é essa? Né? Quando as pessoas fazem ruído fora e você diz, ninguém me respeita nessa casa, qual é a necessidade? Né? Meus familiares não entendem que eu estou trabalhando, olha só o julgamento, ninguém me entende. Qual é a sua necessidade? Eu tenho necessidade de silêncio, eu tenho necessidade de tranquilidade para trabalhar. Então, enquanto vocês fazem esse terceiro exercício, eu vou dar uma olhada aqui, né? No caso do julgamento, sempre é causado pela necessidade, a Bernadette diz. Então, primeiro, o julgamento é uma coisa automática, não é? Eu olho e julgo. Então, o primeiro processo de julgamento, ele é muito protetivo. Então, o meu cérebro vê algo que pode ser ameaçador e isso acontece, gente, em frações de segundos, não é? Por exemplo, a sensação de repulsa a alguém pode acontecer em 400 milissegundos. É automático. Mas é automático baseado em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que eu experimentei e que está no meu processo mental, guardado no meu aparato neurobiológico, nas minhas memórias, e que essas memórias são resgatadas muito rapidamente quando algo acontece. Então, o julgamento, o primeiro processo é esse. E a partir daí, eu começo a julgar aquela pessoa por conta de algo que eu acredito, algo que eu preciso. Sim, né? Então, ô Carlinhos, oi Carlinhos, tudo bom contigo? Saudade de vocês também. Estou na fila do caixa do supermercado, mantendo uma distância segura do outro e que está à minha frente, enquanto aquele que está atrás de mim cola em mim. Impossível não julgar. Sim, impossível não julgar. Tá tudo certo, Carlinhos. Não se julgue. Não vá se culpar pelo seu julgamento. Por quê? Seu julgamento é lícito, é genuíno, ele é verdadeiro. Por quê? Porque você tem uma necessidade de proteção. Tanto que você mantém a distância
de segurança ao próximo que está à sua frente. Portanto, você tem a mesma necessidade de proteção e você gostaria que o outro mantivesse também, né? Então, veja que não tem problema nenhum com esse julgamento. Ele está atendendo a minha necessidade de proteção. Vou dar mais uma olhadinha para a gente voltar aqui. Me digam se está indo bem. Mandem corações se vocês estão entrando e se conectando com esta parte da CNV. Ela é muito ampla. Eu sempre faço uma escolha de Sofia quando vou falar da CNV, porque tem tantas coisas importantes para dizer. Sempre acho que tem tantas coisas que são deixadas de lado. Por isso a gente tem os cursos online que vão acontecer, de CNV vai acontecer na segunda semana de junho, as consultorias individuais, depois teremos os cursos presenciais, espero. Mas enquanto isso, vamos nos proteger. O não respeito ao isolamento, essa aqui eu já contemplei. Vou dar uma olhada também na minha equipe se está me mandando alguma coisa que eu pulei, enquanto vocês fazem esse exercício. Muito bem. Não tem nenhuma pergunta que eu tenha pulado. Senão vocês fazem ela aqui de novo, tá? Porque minhas habilidades com a internet estão sendo ainda desenvolvidas. Muito bom, isso mesmo. Bom, então eu vou voltar aqui. Eu não vejo... aqui, ó. Tem mais uma... Vou ler aqui. Não tinha lido essa ainda, então eu vou contemplar. Eu não me vejo como uma pessoa que tem uma comunicação violenta, mas quando você fala, eu vejo algo e julgo sem saber o motivo do outro. Esse pensamento seria uma CNV? Pensamentos, mesmo sendo um pensamento? Ótimo. Então, se eu não compreendi muito bem a sua pergunta, você me faz de novo, mas pensamentos podem ser extremamente violentos. E não é para eu ficar contra o meu pensamento, tá tudo certo com ele, mas é para eu zelar. Então, um pensamento somente baseado em rótulo, somente baseado em crenças, sem eu validar se é isso mesmo. E se eu ficar só com o meu pensamento, sem eu ir, por exemplo, conversar com essa pessoa, isso pode ser violento, não é? Então, pensamentos, sim, podem ser violentos. Eu sempre julgo essas pessoas que não se posicionam. Porque sou conciliadora, é isso, Ana? Me vem um sentimento de que não estão sendo verdadeiras. Isso me leva a ter raiva e a perder a paciência, tá? Várias coisas aqui. Primeiro, não tem problema sentir raiva, mas a gente escuta desde pequeno. Não pode sentir raiva, é feio sentir raiva. Não, raiva é uma emoção. Aliás, é uma das 6 emoções da natureza humana que existem em todos, né? A raiva, o medo, o nojo, a felicidade, a tristeza, a surpresa, divertidamente. Lembra de divertidamente mais a surpresa, e a gente vai saber que essas 6 emoções fazem parte da essência humana. Por que eu não posso sentir raiva? Não tem problema. A questão é o que eu faço e como eu manifesto essa raiva. É entender, esta raiva vem de onde? Então, vamos voltar no nosso processo? Vem de julgar alguém ou de ter um pensamento baseado no meu sistema de crenças e valores, e porque algo aconteceu e uma necessidade minha não foi atendida, aí vem então a nossa quarta parte do exercício. Libera em mim questões internas, porque emoção nada mais é do que mudanças neurobiológicas que causam em mim movimentações corporais, inclusive mentais. Libera hormônios como cortisol ou positivos como a ocitocina, as endorfinas. Então, são manifestações internas que têm manifestações orgânicas, portanto, eu não consigo nem dominá-las agora. Derivadas delas vêm meus sentimentos, que é a interpretação dessa emoção. Então, eu vou voltar um pouco. Passou um pensamento ou tive um julgamento. Ao invés de ficar só com ele, vou identificar, que é a nossa terceira parte. Qual era a necessidade que eu tinha que me fez sentir algo? Olha só, estamos indo para a nossa quarta parte. Volta um pouco para não ficar confuso, porque em 1 hora explicar CNV, gente, é desafiador. Então, vamos lá? Tive um pensamento. Vou pegar o exemplo do Carlinhos.
Como pode essa pessoa não me proteger, não se proteger? É um absurdo grudar em mim na fila. Isso é um julgamento, isso é um rótulo. Aí eu vou para dentro. É ruim sentir isso? Não, por quê? Porque eu tenho uma necessidade de proteção. Quando a minha necessidade não é atendida, isso gera em mim um sentimento. Que sentimento o Carlinhos teve nessa hora, Carlinhos? Sentimento de raiva, porque ela não está me protegendo? Sentimento de repulsa? Eu me sinto angustiada de ficar numa fila do supermercado com alguém próxima a mim, porque eu tenho uma necessidade de proteção. Olha a transformação que eu posso ter de um simples pensamento de repulsa, raiva para aquela pessoa, mas de entender licitamente, genuinamente, que aquele meu pensamento veio de uma necessidade que precisa ser atendida, e quando ela não é atendida, isso gera um sentimento. E, gente, isso é muito transformador. Isso é a prática da autoempatia. Eu olhar para dentro de mim, dos meus pensamentos, observar o que isso está mobilizando dentro de mim e entender que está tudo certo sentir angústia. Então, vamos pensar nessa pandemia, nesse isolamento, o distanciamento social que estamos há 63 dias, né? Já teve momentos que eu estava mais angustiada. E aí eu dizia para mim, nossa, eu não posso sentir angústia, Ana. Por que você está sentindo angústia? Você tem condição de trazer a sua empresa para dentro da sua casa, de ter seu marido dentro de casa, sua mãe está bem amparada, seu sogro, suas sogras estão bem amparados. Por que você sente angústia? Não é certo você sentir angústia, porque tem pessoas lá fora se expondo. Essas sim estão mais angustiadas. E aí eu me culpo porque eu sinto angústia? Não. Eu tenho que entender de onde vem essa angústia. E eu posso fazer um exercício de autoempatia e falar para mim mesma, não, sentir angústia é muito coerente com esse meu momento. E eu tenho angústia porque eu tenho uma necessidade de estar com as pessoas, eu tenho uma necessidade de dar meus cursos presenciais. Eu amo dar palestra, eu amo falar sobre essas questões para as empresas, que é o meu foco principal, levar esse apoio para todos que precisam dentro dos ambientes organizacionais, porque a gente sabe o quão violento eles podem ser nesse eixo que agora acabamos de entender um pouco da violência, que a violência não é só o dedo em riste, o grito, é também o meu pensamento, é o meu rótulo, é o não me entender, é o não entender o outro, é o não parar para me conectar com os meus pensamentos e sentimentos, é o me julgar e me culpar por aquilo que eu penso. E aí eu volto na minha angústia e digo para mim, tudo bem, você está se sentindo angustiada porque você tem uma necessidade de estar na sua empresa, com as pessoas que trabalham com você, Ana, então tá tudo bem. É lícito sentir essa angústia. Se eu não faço isso, a CNV diz que toda violência é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Então vamos lá. Eu estou angustiada e por isso eu abro a porta e o meu marido me pergunta alguma coisa e eu respondo torto. Não sei, vê depois, eu agora não posso, eu estou trabalhando, isso não é importante para agora. Eu preciso ver a live, eu preciso fazer a reunião lá no Zoom, tem 30 pessoas me esperando. Então vejam que o fato da minha necessidade de não estar com pessoas, de não estar fazendo exatamente da forma como eu gosto, faz com que eu gere uma angústia. E essa angústia se manifesta num comportamento violento, porque eu não parei para olhar essa angústia. Aqui tá tudo turbilhando. E o primeiro que me pergunta, e o coitado é o único que está aqui em casa, vai receber uma resposta torta. Então, naquele exercício que nós fizemos, que você se conectou com um julgamento, qual era a sua necessidade que precisava ser atendida nesse julgamento?
Olha que sentimento que ele gerou. Raiva, angústia, tristeza, dê um nome para ele. Nós paramos pouco para olhar sentimentos e às vezes temos uma dificuldade enorme de dar nomes para eles. Que nome você daria para esse sentimento? Tristeza, angústia. Façam isso com as coisas boas também, porque é uma necessidade atendida. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de divulgar, de falar, de ensinar, de compartilhar aquilo que eu sei. Hoje nessa live ela está sendo atendida? Sim, porque vocês estão interagindo, vocês estão perguntando, vocês estão dizendo sim, não, vocês estão fazendo exercício comigo. Isso faz com que eu me sinta muito feliz. Portanto, meu comportamento de abrir a porta e falar para o meu marido, nossa, foi muito bacana, o que você estava me perguntando mesmo? Vamos resolver aquele assunto? Eu começo a entender que essa felicidade vem dessa necessidade atendida e tá tudo certo. E quando ela não é atendida? Meu sentimento vai ser não tão agradável, não tem bons nem maus sentimentos. Depois a gente vai falar disso. Sentimento, emoção faz parte do ser humano. Pega ele para você porque ele é seu. Você vai entender esse sentimento, não é? Então, nesse exercício, fez o julgamento, passou um pensamento na sua mente, identificou qual era a sua necessidade que precisava ser atendida, não é? Identifica que sentimento é esse gerado quando essa necessidade não é atendida. E aí, gente, esse processo, ele tem que ser diário, ele tem que ser trazido para o consciente, para o tempo todo presente, para que eu possa compreender aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou pensando, e compreender que este sentimento pode ter um reflexo no meu comportamento. Ah, tá, eu estava triste porque eu precisava celebrar o aniversário da minha amiga, ir no casamento de alguém e não fui porque eu estou aqui. Então, é muito genuíno ter essa tristeza. Eu não preciso ficar com culpa. Eu não devo ter tristeza porque a minha vida nessa bolha está tranquila e protegida. Outros estão piores. Tudo bem, vamos olhar para os outros que estão piores, mas olha primeiro para si e assuma esse sentimento como o seu. Entenda que ele pode se manifestar na sua comunicação. Porque se você está angustiada, você pode responder de uma forma não tão adequada. Se você está triste, você pode responder de uma forma também para baixo. E o outro pode não compreender por que você está respondendo com uma comunicação violenta, rápida, objetiva, sem se preocupar, respondendo de qualquer forma. Porque ele não sabe o que passa dentro de você. Então aí vem um outro passo importante. Quando você for falar para você mesma ou para o outro, você agora, se fez esses recursos, você tem repertório para falar para o outro de uma forma que não seja violenta. Porque você pode falar não julgando. Olha, você está grudando em mim. Você não tem consideração, não tem respeito? Não está assistindo noticiário? Peguei seu exemplo, Carlinhos. Gostei do seu exemplo. Vocês estão fazendo muito barulho, não sabe que hoje eu tenho live? Que falta de respeito é essa? E eu vou falar de uma forma diferente, né? Eu vou dizer que eu preciso de tranquilidade para ter concentração no meu trabalho. E quando isso não acontece, eu fico bastante irritada. Vejam que o foco sai do outro. O outro não é culpado de tudo. Sartre já dizia, o inferno são os outros. Cuidado, o inferno começa dentro de nós mesmos, né? E a CNV nos apoia muito nesse momento de pandemia, na hora que eu consigo olhar meu julgamento, que veio a partir de uma necessidade atendida ou não atendida, que gerou aí um sentimento, e esse sentimento pode se expressar de uma forma violenta se eu não parei para entender. Se eu paro para compreender, eu entendo a minha necessidade,
eu consigo dizer o que eu estou sentindo. E na hora que eu digo isso de uma forma mais clara, eu vou conseguir uma conexão maior. Porque eu estou sendo empática comigo mesma, a autoempatia, que é um grande pilar da CNV, e estou sendo empática também ao outro, dando a possibilidade que o outro compreenda o que passa na minha mente. E ao invés de ter a frase, você não me respeita, eu teria a frase, eu preciso de tranquilidade, eu estou ouvindo barulhos fora da sala, eu preciso de tranquilidade porque para fazer essa live minimamente de silêncio é necessário. Quando o silêncio não acontece, eu fico bastante incomodada, irritada, eu fico até com vergonha das pessoas ouvirem os barulhos daqui de casa. Vejam quantas pessoas estão passando por isso. Então eu não vou dizer, para com isso, vocês me irritam, vocês não me respeitam. Eu vou dizer sobre mim. A CNV, gente, traz essa grande transformação. Olhando aqui o horário para a gente fazer um fechamento, né? E olhar aqui ainda algumas interações. E a CNV traz essa virada de chave. Não é o outro, sou eu. Diga sobre você. Diga na primeira pessoa. Diga sobre o que você precisa. Diga sobre como você se sente. Isso aumenta a conexão humana, aumenta os relacionamentos interpessoais, porque serão mais empáticos. A empatia faz parte da essência humana. Pesquisas mostram que crianças pequenininhas, com 1 ano e pouco, 2, são empáticas ao outro. Elas conseguem perceber que o outro pensa de uma forma diferente, que é a empatia cognitiva, que os outros, depois maiorzinhas, que os outros sentem de uma forma diferente, que é a empatia mais afetiva, mais emocional. Mas eu só vou estabelecer empatia, que é uma palavra da moda, todo mundo fala, se coloca no lugar do outro, mas eu só vou conquistar essa empatia do outro se eu me abrir, se eu disser exatamente o que passa dentro de mim, se eu me mostrar mais vulnerável, que é outro conceito que eu não vou entrar aqui hoje, não vai dar tempo, né? Mas se eu mostrar exatamente como eu estou pensando, o que eu estou pensando e como eu estou me sentindo. Verbalizar isso é muito mais humano do que verbalizar rótulos, julgamentos e críticas. Pensem o quanto isso, olha o exercício de vocês e pensem quanto isso pode ser poderoso hoje em dia, onde nós temos um turbilhão de pensamentos e sentimentos, não é? Nós temos médicos se sentindo com medo de sair e cuidar dos seus pacientes. É lícito. Ele também é ser humano, ele também pode ter medo. Nós estamos com um turbilhão, dividindo nossas casas com pessoas que queremos ou que não queremos, que gostamos ou não gostamos. E é bom que a gente sempre foi assim. Todos nós vivemos a nossa vida, não a vida dos outros, não é? Então, cada um tem uma realidade, tem um eixo de crenças, de valores, mas agora, esse novo normal, ele está muito diferente. Então, é importante que eu olhe o que está passando dentro de mim para entender quais são as minhas novas necessidades, quais são os sentimentos gerados a partir dessas novas necessidades. E hoje nessa live eu quis falar de você, não é? Para você fazer esse exercício da empatia, esse exercício do que se passa dentro de mim, deixa eu entender o que está se passando, qual a necessidade que eu preciso atender, por que eu estou com tais sentimentos, para que eu possa verbalizar com mais clareza para o outro aquilo que eu preciso para fazer da minha vida melhor e mais leve nesses dias. Mas pense que o processo reverso é muito importante também, não é? Fazer o mesmo processo com o outro. Depois a gente marca uma live para falar disso. Porque lembra que a CNV é o intrapessoal, que é isso que nós falamos hoje. É o interpessoal, que é com o outro. E também com tudo que está ao meu redor.
Eu vou passar aqui, me digam se vocês fizeram o exercício. Guardem esse exercício para vocês fazerem com vários outros momentos que vocês tenham julgamentos, pensamentos. Volta para si, verifica qual é a necessidade que estava sendo atendida, que sentimento é esse que gerou e como você pode verbalizar melhor para o outro, caso você tenha que falar para o outro. E verbalize também para você, né, para você entender esse processo. A CNV não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque ela tira a gente de um piloto automático disso tudo que nós falamos, que eu não vou nem resgatar. Ela não é fácil, ela é um exercício diário. Mas quando a gente pratica, ela é poderosa, ela causa movimentos diferentes em mim e no outro. Eu espero que vocês consigam praticar esse exercício diariamente daqui para frente, olhando tudo isso, e que consigam dias mais leves. A CNV, ela traz essa leveza pra gente, de nos entender e entender ao outro. E eu vou dando um olhar aqui nesses nossos 2 minutos finais. Nossa, isso é perfeito, temos que nos policiar mesmo. Isso, Bianca, se policie, mas com bastante compaixão para com você, sem se julgar também, não é? Não ser violenta é um treino diário. Muito bem, muito obrigada pelos coraçõezinhos aqui, pelas interações. Martinha, me sentindo tocada pelas palavras. Você sabe que a gente troca muito, eu aprendo muito contigo também. Boas reflexões, gente. Olha, é só um spoiler, como eu digo, não é? A CNV é muito profunda. Leiam, se aprofundem, mas não é lendo o livro que a gente aprende. Tem que ler o livro. O livro é o primeiro livro do Marshall, esse aqui, ó. Deixa eu ver. Comunicação não violenta. Técnicas, que eu não gosto desse nome. Técnicas para aprimorar, não tem nada de técnicas. Na verdade, em inglês era a linguagem da vida. Traduziram como técnicas, provavelmente para vender mais. Leiam esse livro, mas pratiquem. Comunicação tem que ser praticada. Eu quero agradecer muito a presença de vocês nessas interações. Eu tive a minha necessidade de interação muito atendida, por isso estou feliz, porque vejo aqui vocês colocando quanto que a autoempatia é importante, Cibele levando a autoempatia como reflexão da semana. Também temos aqui gente expressando o quanto se achava violento, mas não se achava violento, mas agora com exercício vai rever seus comportamentos. Já gravou o exercício, Ana? Muito bom. Se tiverem dúvida, me mandem. E se quiserem aprofundar mais, nós teremos os cursos Comunicação Assertiva na primeira semana de junho, todos online, à distância, para nos proteger, para atender nossa necessidade de proteção. Segunda semana, Comunicação não violenta. Terceira, Inteligência emocional. Quarta semana, Liderança, para falar de todo esse mundo atual. Inteligência emocional com Wagner, nosso parceiro fantástico, eu acho que ele passou aqui. Edna, que está aqui na nossa live, parceira de longa data, amiga querida, que entrega o de liderança. Estejam com a gente, acompanhem nossas lives, interajam e cuidem-se, né? Se você se cuidar, está também atendendo a minha necessidade de proteção e de tranquilidade. E vamos nos cuidar em casa da nossa saúde mental e da nossa comunicação. A comunicação não violenta, ela pode ajudar muito a gente nisso. Agradeço a todos novamente. Vou encerrando aqui para não perder a minha live, porque eu adoro deixá-la disponível e agora já vai direto para o IGTV. Compartilhem. Obrigada pelos coraçõezinhos aqui. Tenham muita saúde, serenidade para esses dias, porque vai passar. Quando voltar, pode ser que volte diferente. Mas se nos cuidarmos agora, nos comunicando de uma forma mais humana, de melhor conexão, estamos cuidando da nossa saúde mental, que vai dar um reflexo na sua saúde física e você vai voltar para esse mundo diferente, melhor. Que estejamos bem, em serenidade, para tudo que virá.
Contem com a Univoz para isso, contem com a nossa equipe, com os nossos conteúdos, nossos artigos e continuem interagindo para atender a minha necessidade de conexão humana. Preciso muito disso e vocês me atenderam muito bem. Gratidão pela live de hoje, por estar com vocês e beijos para todos.